Olá, alunos e alunas, sejam bem-vindos e bem-vindas. Hoje nós vamos começar o estudo da eletroquímica, tá? E o fundamento da eletroquímica se baseia na reação de óxido-redução, que foi exatamente o assunto das nossas últimas aulas. Nós vamos estudar isso em duas partes. Primeiramente, essa reação de óxido-redução, ela vai produzir espontaneamente eletricidade. E esse processo da reação de óxido-redução que produz espontaneamente corrente elétrica é o fundamento, o princípio de funcionamento de uma pilha, tá? A pilha, ela será realizada o seu funcionamento através da reação de óxido-redução que vai produzir eletricidade. E só para esclarecer a todos que esse processo ele é espontâneo, certo? A reação de troca de elétrons do elemento que vai oxidar para o elemento que vai reduzir essa transferência de elétrons do elemento que oxida, que para o que reduz vai produzir uma corrente elétrica através dessa transferência, e esse processo é espontâneo. Depois, na segunda parte da eletroquímica, nós vamos estudar a corrente elétrica que produzirá a reação de óxido-redução, e o contrário da pilha é o que nós vamos estudar depois, é o processo conhecido como eletrólise, certo? O significado dessa palavra quer dizer lise, decomposição, quebra, decomposição através de corrente elétrica. Quer dizer que se você não fornecer eletricidade, a substância não sofrerá decomposição, ou seja, a eletrólise é um processo não espontâneo, certo? Porque ele está condicionado à presença de descarga elétrica. Se não tivermos descarga elétrica, não vai ocorrer a decomposição, tá? Então esse é o menu referente ao assunto de eletroquímica, parte 1. A reação de óxido-redução vai produzir descarga elétrica, tá? E gerar uma corrente, que é o princípio de funcionamento de uma pilha, e depois na parte 2 nós vamos ver que a corrente elétrica vai produzir a reação de óxido-redução, e a eletrólise é um processo não espontâneo. Então agora nós vamos começar então a eletroquímica, parte 1, com o estudo das pilhas. E o estudo das pilhas se inicia com o estudo da pilha de Daniel. E esse estudo referente à pilha de Daniel, que é esse esquema que eu estou mostrando aqui para vocês, primeiro eu vou mostrar um experimento realizado em laboratório de como fazer a montagem da pilha. Depois de apresentar esse experimento, aí eu volto para nós estudarmos os fundamentos teóricos. Acompanhe o experimento realizado em laboratório com a pilha de Daniel.
Muito bem. Vocês tiveram então a oportunidade de ver o experimento da montagem da pilha de Daniel e agora vamos entender os fundamentos. Então, como que foi realizado aquilo, né? Então, primeiramente nós temos aqui uma lâmina de zinco metálica polida e ela foi imersa em uma solução aquosa de sulfato de zinco. E aqui na solução nós temos íons zinco com carga mais 2, mais íons sulfato. Um detalhe aqui que é importante frisar é que estas soluções aquosas, nas quais as lâminas estão inseridas, encontram-se a uma concentração de 1 mol por litro, que é o padrão estabelecido para medir posteriormente a voltagem da pilha. A concentração da solução é de 1 mol por litro, ok? Bom, lá do seu lado direito, por sua vez, nós temos aqui uma lâmina de cobre polida, e nessa lâmina nós temos o cobre metálico, né, com uma carga ou número de oxidação igual a 0, e essa lâmina de cobre está imersa em uma solução de sulfato de cobre, onde nessa solução nós temos íons cobre de carga mais 2, mais íons sulfato. E um detalhe que essas duas soluções devem sempre permanecer eletricamente neutras e com uma concentração padrão de 1 mol por litros. O que mais que nós temos nesse experimento? Bom, ele ligou as lâminas de zinco com cobre através de um fio condutor de elétrons. Então vamos colocar aqui que nós temos um fio condutor de elétrons, um fio de cobre, né? Aqui nós temos um aparelhinho que depois do experimento ele vai medir a diferença de potencial ou a voltagem da pilha, que é o voltímetro. E para materializarmos de fato se esta reação vai de fato ocorrer, vou colocar aqui nesse circuito uma lâmpada. Se caso de fato ocorrer o trânsito dos elétrons por este fio que vai se materializar, vai ser o fato da lâmpada ficar acesa. Caso a lâmpada fique apagada, então não ocorre trânsito de elétrons por esse circuito. Aqui tem uma chavinha, inicialmente está aberta, então não está acontecendo nada. Aqui nós temos uma chamada de ponte salina, que nós vamos dentro de instantes mostrar para vocês qual é a sua finalidade. Essa ponte salina, ela contém uma solução aquosa de um sal, certo? E esse sal contém íons cátion e ânion. Aqui dentro da ponte salina eu tenho então uma grande quantidade de íons com carga positiva e negativa. Positiva e negativa. Dentro de alguns instantes, como eu falei, nós vamos verificar qual é a finalidade dessa ponte salina. Ok? Então vamos lá, recapitulando mais uma vez. Nós temos aqui então uma lâmina de zinco mergulhada numa solução 1 molar de sulfato de zinco. À direita, uma lâmina de cobre metálico mergulhada numa solução de sulfato de cobre 1 molar. As lâminas estão interconectadas por um fio condutor de elétrons, um fio de cobre. Aqui nós temos uma chave que está inicialmente aberta. E o voltímetro, ele é um aparelhinho que vai no final medir qual é a voltagem desta pilha.
e uma lâmpada, se caso ela acenda, é um efeito macroscópico para a reação de óxido-redução. Muito bem, está tudo correto. Aqui nós temos a ponte salina que contém íons, cátions e ânions. Dentro de instantes nós vamos ver para que serve isso aqui. Agora vamos fazer isso daqui, ó. Vamos ligar a chavinha. E ao ligar a chave, neste momento, nós vamos perceber que quando o zinco entrar em contato com a lâmina de cobre, um elemento vai oxidar, enquanto o outro elemento vai reduzir. Então, a primeira pergunta que o aluno se faz é o seguinte: mas, professor PC, como você sabe, neste momento que ligar a chavinha, quem vai oxidar e quem vai reduzir nesse caso? Ah, boa pergunta, meu amigo, boa pergunta, minha amiga. Esse exercício, ele possui um dado que permite você responder a essa questão. Um dado não, podem ser dois, um ou outro. O primeiro dado fornecido, que pode ser dado na questão, é a ordem de reatividade dos metais. Só gostaria de falar para vocês que essa ordem de reatividade dos metais, que nós já tivemos a oportunidade de estudar na reação de simples troca ou deslocamento, mostra para vocês a tendência na ordem decrescente do elemento em sofrer oxidação. Quer dizer, decrescente quer dizer do metal que oxida mais facilmente para o metal que oxida com maior dificuldade, sendo que os metais mais reativos são os alcalinos, os terrosos, vai diminuindo, manganês, zinco, cromo, ferro, cobalto, níquel, etc. E aqui eu já destaquei para vocês os metais constituintes desta pilha, o zinco e o cobre. Como vocês podem ver, o potencial, a ordem de reatividade do zinco é muito maior que a reatividade do cobre. Reatividade em que sentido? No sentido de que o elemento que vai oxidar é o zinco e o elemento que tem uma reatividade menor, então ele vai sofrer redução. Então, caso o exercício forneça para vocês a ordem de reatividade dos metais e o zinco é mais reativo que o cobre, neste caso especificamente, o zinco é o metal que vai sofrer oxidação, porque ele é mais reativo em relação ao cobre, ao passo que o zinco ele vai oxidar, porque ele é mais reativo que o cobre, né? E o cobre, que é menos reativo que o zinco, vai ser o metal que vai sofrer redução. Essa é uma primeira possibilidade para o aluno descobrir numa pilha quem oxida e reduz. Mas normalmente, digamos em 90% dos casos, o dado que será fornecido é esse: o potencial de redução indicado por essa letra E. Esse E é o potencial RED, que mede a redução do elemento. A capacidade, a tendência do metal em sofrer redução. Existe também o potencial de oxidação, mas a IUPAC, a União Internacional da Química Pura e Aplicada, recomenda o uso do potencial de redução somente. Neste caso, dentro de alguns instantes eu vou mostrar para vocês como chegar nesses valores. Mas nesse momento eu quero dizer para vocês que, comparando esses potenciais de redução, nós podemos concluir que o elemento que possui o potencial de redução maior, que é o cobre, quem tem o potencial de redução maior é o metal que vai sofrer redução. Quem tem maior potencial de redução é o elemento que sofrerá
espontaneamente redução, ao passo que o elemento que tem o menor potencial de redução sofrerá espontaneamente oxidação, certo? Ok? Repetindo, os potenciais de redução medem a tendência do metal reduzir. Quem tem potencial de redução maior, a tendência é reduzir, e quem tem potencial de redução menor é o metal cuja tendência é oxidar. Portanto, a pilha constituída de zinco com cobre faz com que o cobre sofra oxidação e o cobre redução, pois o zinco que tem potencial de redução menor oxida e o cobre que tem potencial de redução maior, o cobre sofrerá redução. Ok? Tá, então vamos voltar aqui para a nossa pilha de Daniell. Aqui está, eu liguei a chavinha, né? E o que vai aqui acontecer imediatamente será o zinco oxidando. Para o zinco oxidar, significa que ele vai sair da lâmina e vai passar para a solução. Ao sair da lâmina e passar para a solução, e nesta passagem o zinco vai perder 2 elétrons. Os elétrons não transitam pela ponte salina. Não. Os elétrons saem da lâmina de zinco pelo circuito externo. E essa será a trajetória dos elétrons pelo circuito externo. Passam pelo voltímetro. Ele vai acusar uma diferença de potencial que no final, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês quantos volts é essa pilha e de quanto que é essa diferença de potencial. Aí nesse caminho tem a lâmpada e os elétrons vão passar pela lâmpada energizando-a e fazendo com que essa lâmpada fique acesa, materializando a presença dos elétrons no circuito externo. Mas os elétrons continuam a sua trajetória e acabam se fixando na superfície da lâmina de cobre metálico. Aqui na superfície da lâmina de cobre, ela está eletrizada negativamente, ela está carregada por elétrons na sua superfície. O cobre metálico, ele não precisa desses elétrons, pois o cobre metálico encontra-se estável. Mas os íons cobre que estão na solução, estes não estão estáveis. Então o que acontece? Como existe um material carregado negativamente, então os íons cobre dessa solução vão aderir na superfície do cobre metálico e assim eles acabam recebendo elétrons. E desta maneira é assim que funciona essa pilha que permite gerar uma diferença de potencial e deixar a lâmpada acesa. Um elemento vai oxidar, no caso o zinco, porque o zinco oxida, pois ele tem uma reatividade maior que o cobre, no sentido que ele oxida mais fácil e com contato com o cobre permite o cobre reduzir. Ou o zinco oxida, pois tem um potencial de redução menor em relação ao cobre. Mas durante o funcionamento da pilha, o zinco metálico sai da solução, da lâmina e passa para a solução. Ele sai da lâmina e passa para a solução e com isso a concentração de zinco na solução começa a aumentar. Aqui do lado direito acontece o contrário. Os íons cobre 2 da solução aderem na superfície da lâmina. Eles saem da solução e aderem na lâmina, eles saem da solução e aderem na lâmina, e em contrapartida, a concentração de íons cobre começa a diminuir. No entanto,
como essas soluções devem ser de concentração molar, que é o pré-requisito para permitir o fluxo de elétrons no circuito externo, evidentemente, se a concentração de um íon de um lado aumenta e de outro vai diminuir, essas concentrações acabam modificando, mas não pode modificar. Essas soluções devem ficar sempre eletricamente neutras. Por que, professor PC? Porque essas soluções devem ficar eletricamente neutras para permitir que o fluxo de elétrons no circuito externo permaneça sempre contínuo e constante. Bom, e como eu vou resolver esse problema? Aí entra em ação, neste momento, a chamada de ponte salina, que é o dispositivo que está carregado por íons. E esses íons transitam para um lado e para o outro dependendo da necessidade, a fim de deixar as soluções neutras, como a concentração de cátions nesta solução de zinco está aumentando. Como eu faço para neutralizar o excesso de cargas positivas? Aí o que acontece? Neste momento, a ponte salina começa a transferir carga negativa para essa solução. As cargas negativas, elas vão neutralizar o excesso de cátions e deixar a solução neutra. Do outro lado, acontece o contrário. Como a quantidade de cátions está diminuindo por conta da deposição dos cátions na superfície da lâmina, aí neste momento, para aumentar a quantidade de cátions nessa solução, a ponte salina começa a transferir cátions para essa solução, para repor a quantidade de cátions que está diminuindo, a fim de deixar as duas soluções neutras. Exatamente isso, exatamente isso. Se perguntarem qual é a finalidade da ponte salina, respondam todos. A finalidade da ponte salina é fazer com que as duas soluções fiquem sempre, o que eu falei? Exatamente, eletricamente neutras, tá certo? Quando tem excesso de cátion, a ponte salina joga ânion para neutralizar os cátions. Quando há falta de cátions, aí a ponte salina joga cátions para o outro lado, assim deixa a solução eletricamente neutra e que permite a transferência dos elétrons no circuito externo com um fluxo contínuo e constante. Agora, à medida que o zinco sai da lâmina e passa para a solução, consequentemente, você começa a perceber que esta lâmina de zinco ela vai começar a sofrer um desgaste. Exatamente, ela vai sofrer uma corrosão. Essa corrosão ela é devido à oxidação, à corrosão do zinco, que ele passa da lâmina para a solução e ocorre por isso um desgaste. Aqui do lado direito vai acontecer exatamente o oposto, o contrário. O cobre ele sai da solução e ele vai aderir na superfície da lâmina de cobre, e após alguns instantes de funcionamento, você vai perceber que esta solução, a lâmina de cobre, ela começa a ficar com uma deposição na sua superfície decorrente do depósito do cobre da solução na superfície da lâmina. Enquanto o zinco começa a corroer, oxidando e passando da lâmina para a solução, aqui acontece o oposto, passa o cobre da solução e se deposita na superfície da lâmina.
e esta pilha ela vai num determinado momento acabar. E aí se você me pergunta, professor, quando esta pilha acaba? Aí eu te respondo, a pilha vai acabar quando todo o zinco imerso nessa solução, ele oxidar, ele corroer completamente. Quando não tivermos mais o elemento oxidando, imediatamente não tem mais elétrons circulando no sistema externo e, consequentemente, se não tem mais elétrons, não tem a lâmpada, ela não ficará apagada e o voltímetro fica 0 volts. Mas inicialmente, enquanto tiver zinco aqui e as soluções ficarem eletricamente neutras, o elétron se transfere do zinco para o cobre. Tá? Por convenções, agora nós temos aqui alguns parâmetros a serem levados em consideração. Primeiramente, a primeira convenção é que os elétrons, eles sempre partem do polo negativo, no caso do zinco que está sofrendo oxidação, e acabam chegando sempre no polo positivo. Isso aqui, o meu amigo, a minha amiga, é uma convenção estabelecida pelos físicos. Sempre os elétrons partem do polo negativo e vão chegar no polo positivo. Por convenção também, o polo negativo chama-se ânodo, ou anodo, como vocês queiram chamá-lo, é o eletrodo. Nós chamamos esse dispositivo de eletrodo, que constitui o polo negativo de onde partem os elétrons. Por sua vez, o polo positivo chama-se cátodo ou catodo. Cátodo ou catodo é o dispositivo no qual os elétrons vão chegar. Polo negativo ou ânodo é o eletrodo que vai sofrer oxidação. Sempre os elétrons partem do polo negativo referente ao elemento que oxida e chegam no polo positivo, o cátodo, que é o eletrodo que contém o elemento que sofrerá redução. O polo negativo é o ânodo que oxida e o polo positivo é o cátodo que sofre redução. Aí, com o tempo do funcionamento da pilha, o polo negativo ou ânodo constitui o metal que vai sofrer corrosão, ou seja, a lâmina do elemento que sofrerá oxidação, ela sofrerá um desgaste e, consequentemente, a sua diminuição da massa, enquanto o polo positivo, que é o cátodo, que reduz o contrário, os íons cobre 2 da solução aderem na superfície da lâmina de cobre, provocando uma deposição dos íons da solução na superfície da lâmina, e com isso ocorre esse depósito provoca um aumento da massa da lâmina de cobre, enquanto a corrosão vai provocar a diminuição da massa do eletrodo, tá? Vou escrever aqui, a corrosão implica na diminuição de massa do eletrodo, a deposição dos íons metálicos da solução na lâmina vão implicar no aumento de massa do eletrodo, ok? Então aqui eu estou apresentando para vocês a convenção da pilha de Daniell. No caso, o polo negativo constitui o elemento que oxida, chamado de ânodo, e com o tempo de funcionamento da pilha, este metal
sofrerá uma corrosão que implica na diminuição de massa do eletrodo, ao passo que o polo positivo ou cátodo é o eletrodo referente ao metal que reduz, que consiste na deposição dos íons metálicos da solução na lâmina, que implica no aumento da sua massa ou deposição. Agora, além desses detalhes, eu só gostaria de informar a vocês, porque pela convenção da física, isso daqui corresponde ao sentido dos elétrons no circuito externo. Os elétrons, eles estão se deslocando do polo negativo do elemento que sofre oxidação em direção ao polo positivo, que trata-se do elemento que vai reduzir. Só que quem reduz não é o metal da lâmina, e sim o da solução. E os físicos também convencionaram que o sentido da corrente elétrica é oposto ao sentido do fluxo de elétrons. Certo? Isso daí o pessoal da física da eletricidade trata com melhor propriedade. Eles vão ensinar para vocês os detalhes referentes a essa convenção. Agora, os vestibulares, de um modo geral, podem pedir para vocês alguns detalhes referentes ao funcionamento da pilha. Eles podem, então, perguntar para vocês qual é a semi-reação da oxidação, qual é a semi-reação da redução, qual é a reação global da pilha. Então vamos responder? Bom, voltando aqui só na minha figura para mostrar para vocês que quem vai oxidar é o zinco que sai da lâmina e passa para a solução. Deixa eu marcar aqui então. Quem vai sofrer oxidação será o zinco, que vai sair da lâmina. Ele é sólido, né? Ele vai passar para a solução, só que quando ele passar para a solução, aí ele vai ficar na forma de cátion e encontra-se dissolvido em solução, por isso ele é aquoso. E nessa transferência ele vai perder 2 elétrons. E esses elétrons eles vão passar pelo circuito externo e depois eles vão se depositar na superfície da lâmina de cobre. Aí o que vai acontecer? Os íons cobre 2+ existentes na solução, que estão com falta de 2 elétrons, eles vão receber os 2 elétrons doados, enviados pelo zinco, e consequentemente, quando os íons cobre da solução receberem esses 2 elétrons, eles ficam na forma neutra e sólida, cobre metálico. Quando ele pedir, além das semi-reações de oxidação ou anódica e semi-reação da redução ou catódica, eles podem também pedir a reação global da pilha. E se caso ocorrer de solicitar isso, a reação global da pilha, você faz o seguinte: inicialmente você vai cancelar os elétrons envolvidos, que devem obrigatoriamente ficar em quantidades iguais. Tá, PC, mas e se por um acaso tivermos uma semi-reação com 3 elétrons e outra com 2 e os elétrons são diferentes? O que eu faço nessa hora? Aí você iguala os elétrons, simples. Aquela que tem 3 elétrons você multiplica ela por 2, aquela que tem 2 elétrons você multiplica ela por 3 e dá 6 elétrons. E aí você corta 6 elétrons em cima com 6 elétrons embaixo. Mas aqui eu não preciso fazer isso, porque o número de elétrons está exatamente igual. Copiando o que sobrou, aqui nós temos o zinco metálico sólido, mais aqui nós temos o cobre 2+ da solução aquosa,
E quando ocorreu esta reação entre o zinco metálico e o cobre 2, certo? Essa reação ela é irreversível, tá? Como vocês podem ver. Aí originou o zinco 2 quando ele sofreu oxidação, né? Ele perdeu 2 elétrons e ficou mais 2, mais o cobre metálico. Cobre metálico é o cobre 0. Se vocês observarem na nossa aula de oxidação e redução, eu tinha feito exatamente essa reação do zinco com o cobre, certo? Essa reação global, se ele pedir, ele pode eventualmente pedir a representação da pilha e o pack. Essa representação obrigatoriamente deve ser colocado do lado esquerdo o polo negativo e do lado direito obrigatoriamente deve ser colocado o polo positivo, tá? O polo negativo corresponde à semirreação da oxidação ou anódica, que corresponde à passagem do zinco metálico 0 para zinco 2 mais aquoso da solução. Em contrapartida, opa, tá muito feio isso aqui, deixa eu caprichar mais aqui para você, ó. Aqui é zinco 2 mais aquoso. Aqui no polo positivo, o que aconteceu? O polo positivo constitui o cobre 2 mais aquoso que estava na solução, tá? Por isso é aquoso, que passa para cobre metálico. Na verdade, esta representação e o pack da pilha nada mais é do que você anotar os constituintes das semirreações. Estão aqui, ó, na oxidação, zinco 0 passando para zinco 2, aqui, ó, 0 para 2. E na redução é o cobre 2 passando para cobre 0, que está aqui, ó. Essa é a representação da União Internacional da Química Pura e Aplicada de uma pilha. Muito bem, sempre lembrando para vocês que para você determinar quem oxida e quem reduz na pilha, ou ele pode fornecer a ordem de reatividade dos metais, ou em mais de 90% dos casos ele fornece isso, os potenciais de redução do cobre e do zinco. Quem tem o potencial de redução maior é o elemento que vai reduzir, que é o cobre. Quem tem o potencial de redução menor, que é o zinco, sofrerá oxidação. E com esses potenciais de redução, permite eu calcular qual é a diferença de potencial, ou a força eletromotriz da pilha, ou simplesmente a voltagem da pilha, que é o ΔE. E esse expoente 0 significa que esse valor ele é medido em condições de temperatura, pressão e concentração definidas, que são esses. Por isso que chama-se potencial padrão de uma pilha. Esse dado é calculado em condições de 1 molar de concentração, se for gases, pressão de 1 atm e temperatura ambiente de 25 graus Celsius. Como calcula isso? Como é que eu vou calcular a diferença de potencial padrão? Então é representado por esse expoente aqui, né? Esse zerinho aqui em cima. É calculado da seguinte maneira: potencial de redução padrão do cátodo, potencial de redução padrão do cátodo. Só para lembrar para vocês que o cátodo é o eletrodo cujo polo é positivo que ocorre a redução.
menos o potencial padrão de redução do ânodo ou anodo, como vocês quiserem chamar. Nesse caso aqui, ânodo ou anodo constitui o eletrodo que sofre a oxidação e constitui o polo negativo da pilha. Ok, então nesse exemplo da pilha de zinco com o cobre, qual seria a voltagem desta pilha, ou diferença de potencial ou força eletromotriz? Vamos calcular? Bom, antes de mais nada, eu só quero lembrar mais uma vez, isso é muito importante. O potencial padrão de redução do cátodo constitui o polo positivo, enquanto o potencial de redução padrão do ânodo constitui o polo negativo. Isso é importante que vocês memorizem essas convenções. Isso é muito importante e que vocês não se confundam. Mais uma vez aqui, o polo positivo, que é o cátodo, corresponde ao eletrodo que sofre oxidação, enquanto o eletrodo que constitui o ânodo ou anodo, que é o polo negativo, eu acabei invertendo aqui, né? Polo positivo é o eletrodo que sofre a redução e a oxidação corresponde ao polo negativo, que é o ânodo ou anodo. Agora sim. Bom, no meu exemplo, agora vamos calcular o valor numérico, tá? Desse potencial padrão da pilha de zinco com cobre. Muito bom. Quem sofreu redução mesmo nessa pilha foi o cobre. Qual é o potencial de redução do cobre? Aqui está. O potencial de redução do cobre é igual a mais 0,34 volts e o do zinco é menos 0,76. Tá? Então, eu vou colocar aqui. Vamos calcular. O potencial de redução do cátodo é mais 0,34 volts menos o potencial de oxidação, no caso do polo negativo, que é o zinco que oxida, é igual a menos 0,76 volts. Cuidado aqui com os sinais, tá bom? Aqui eu vou multiplicar o sinal, né? Então ficaremos com a diferença de potencial padrão dessa pilha é igual a mais 0,34 volts menos vezes menos, aqui vai dar mais 0,76 volts. Portanto, a diferença de potencial padrão da pilha de zinco com cobre é igual a 1,10 volts, certo? Essa que é a diferença de potencial ou força eletromotriz ou ainda voltagem da pilha de zinco com cobre, ok? 1,10 volts. Oh, muito bom, o aluno pode pensar, professor, como que você chegou nesses valores aqui, ó? Isso aqui, como que eu calculei esse menos 0,76 e 0,34 volts, é isso? Sim, como que você chega nesses valores que foram fornecidos na questão? Ok, eu vou mostrar para vocês então como eu vou medir o potencial
de redução do eletrodo. Eu vou fazer aqui um exemplo com o zinco, mas o raciocínio feito com o zinco vale para o cobre também, tá? Vou fazer só com um deles. Aqui o potencial padrão do eletrodo, daqueles valores que vocês estão vendo ali, o mais 0,34 volts, o menos 0,76 volts, é calculado dessa maneira. Coloca-se à sua esquerda o metal na qual eu quero medir o seu potencial de redução, e à sua direita coloca-se um eletrodo de hidrogênio. E nesse eletrodo de hidrogênio vai ocorrer sempre uma reação, e essa reação ela é uma reação padrão, né? Onde os íons H+, existentes nessa solução, que aqui estão representados somente por H3O+, é a representação desses íons. E aqui, olha aqui um detalhe importante, ó, o zinco ele está enviando elétrons pelo circuito externo, e esses elétrons estão aqui na superfície desse eletrodo de platina. Esse eletrodo ele tem só uma única finalidade: fixar os elétrons. Aí esses íons H+ recebem esses dois elétrons provenientes do zinco, e assim esses íons H+, ao receberem esses dois elétrons, transformam-se em hidrogênio gasoso, H2 gasoso, ok? E por convenção, isso é convencionado, o potencial de redução do hidrogênio é igual a 0 volts. Isso é uma convenção, tá? Sempre eles utilizam, portanto, o hidrogênio para medir o potencial de redução padrão dos outros metais, já que o potencial do hidrogênio sempre é igual a 0 volts. Tá bom, então beleza. Aqui do lado esquerdo nós temos o zinco, que já foi indicado aqui, é o polo negativo ou ânodo. Aqui do lado direito nós temos o hidrogênio, que é o polo positivo ou cátodo. Então vamos calcular aqui o potencial de redução do zinco. Bom, mais uma vez, para que vocês não se esqueçam, o cátodo constitui o polo positivo. Eu escrevo isso várias vezes para que vocês memorizem. O ânodo constitui o polo negativo, sempre assim. Agora, o cátodo, ou o chamado de polo positivo, corresponde ao eletrodo que vai sofrer oxidação. Vou escrever aqui. O cátodo, que é o polo positivo, corresponde ao eletrodo que vai sofrer redução, ao passo que o polo negativo corresponde ao eletrodo que vai sofrer a oxidação. Ok? Bom, vamos agora substituir os valores que foram fornecidos nos dados para calcularmos o potencial de redução do zinco. Aqui nós temos no voltímetro o valor relacionado à voltagem da pilha de zinco com hidrogênio. Então eu vou colocar aqui, o ΔE é menos 0,76 volts, que é a voltagem da pilha que foi dado. O potencial de redução do cátodo. Quem é o cátodo? Cátodo é o hidrogênio, que como padrão o seu potencial de redução vale 0 volts,
menos o potencial de redução do ânodo, que é o polo negativo, que corresponde ao zinco. Então, nesse caso especificamente, vamos calcular agora quanto será o potencial de redução do ânodo. Então, vamos substituir aqui, né? Menos o potencial de redução do ânodo. O ânodo, no caso especificamente, corresponde ao zinco, né? Tá, mas nessa figura que eu tenho representado aqui à sua esquerda, o zinco está sofrendo oxidação ou redução? Bom, deixe-me ver aqui. Ah, tá, nessa figura está ocorrendo a oxidação, porque o zinco está transferindo elétrons para o hidrogênio, então ele sai aqui da lâmina e passa para a solução, tá? E consequentemente, quando ele passa aqui da lâmina para a solução, a reação que vai ocorrer aqui é o zinco metálico vai sair da lâmina, vai passar para a solução, mais 2, e nessa passagem o zinco está perdendo 2 elétrons. Esses 2 elétrons que o zinco está perdendo são esses que estão no circuito externo, nos quais os íons H+ da solução estão recebendo esses elétrons. Tá? Então, eu só quero deixar bem claro que nesse caso aqui, especificamente desse exercício, tá? Ao substituirmos esses dados, eu terei como resultado que aqui o zinco está sofrendo uma oxidação, né? Então, ao sofrer uma oxidação, o seu potencial de oxidação, que é do zinco 0, passando para o zinco 2+, é igual a mais 0,76 volts, porque aqui é menos e aqui é menos, né? Multiplico tudo por menos 1 e aí vai dar mais 0,76 volts. Tá, mas se o potencial de oxidação é mais 0,76 volts, significa que o potencial de redução do zinco, que é o contrário, ele recebendo 2 elétrons e passando de zinco 2+ para zinco 0, aí vai ser o contrário, né? Aí vai ser menos 0,76 volts. Eu quero deixar aqui mostrando para vocês como eu chego naqueles valores. Aqui eu mostrei para você que existe tanto o potencial de oxidação quanto o potencial de redução, se bem que o dado mais utilizado é o de redução. Bom, meus amigos, assim eu mostrei para vocês a primeira parte do estudo da eletroquímica referente ao funcionamento de uma pilha. O que ele pode perguntar para vocês nos vestibulares? Primeiramente, ele pode dar um esquema como esse aqui e perguntar para vocês quem é o polo negativo, quem é o polo positivo, quem oxida, reduz, cátodo, ânodo, etc. Qual é a função da ponte salina? Manter a solução eletricamente neutra. E aí ele pode pedir para você responder qual é a semi-reação da oxidação, qual a semi-reação da redução. Ele pode pedir para você fazer a reação global da pilha, a representação e o PAC da pilha, e por fim ele também pode pedir para você calcular a diferença de potencial da pilha, ou DDP, ou força eletromotriz, ou voltagem da pilha. E aqui eu apenas mostrei para vocês como eu faço para calcular o potencial padrão do eletrodo, que são esses valores
que são fornecidos aqui no exercício. Na próxima aula, nós vamos estudar a espontaneidade da reação e o metal de sacrifício. Muito obrigado pela atenção, até a próxima oportunidade.